tudo bem? Bom 2024 para todos. Você está no novo episódio do podcast Política Real junto com o Portal IG. No episódio de hoje, nossos entrevistados manjam tudo de política e são comentaristas na Jovem Pan, Mano Ferreira e Cássio Miranda. Sejam bem-vindos ao podcast aí, Política Real aí, viu? Wilson, um prazer enorme estar aqui com você, com a Cássio e com o seu público. Wilson, obrigado pelo convite, amigo, um prazer estar com você e com o Mano, que também é um querido. Vocês na Jovem Pan, vocês fazem dobradinha ou você discorda dele e ele discorda de você? Eu acho que nós fizemos poucos programas juntos, viu? Bem poucos programas, então... Teve alguns mornings, eu acho. Exato. Talvez não tá na roda. Então... A briga é com o Felipe Monteiro, né? Exato. A briga geral, né? A briga geral, né? Exatamente. Então acho que há mais afinidades do que discordâncias, viu? Assim. Também acho. Vamos falar um pouco de... Todo mundo falando muito de retrospectiva, mas vamos falar um pouco... Vamos dar uma de mãe Diná, né? Sim. Vamos tentar adivinhar o futuro, né? 2023 não foi um ano fácil, foi um ano de desafios. Teve algumas vitórias, né? Reforma tributária, a OMS acabou anunciando o fim, não sei se o nome é a necessidade da questão da Covid, a Covid deixou de ser uma pandemia. Exato, do estado pandêmico. Pandêmico. Né? Mas a gente tem um segundo ano do presidente Lula agora, né? Acho que tem lá suas vitórias, mas tem seus erros, como todo governo. A economia, no meu ver, deu uma patinada, né? Não degringolou para baixo, mas também não empinou para cima, né? Mas o que esperar do governo Lula para 2024, que é um ano de eleições, que é um ano que a economia começa, pelo menos os governantes, os executivos começam a colocar mais dinheiro, começam a aumentar, principalmente investimento na classe D e E, né? Classe média, vamos colocar C, D e E, né? Mas o que esperar do governo Lula para os próximos anos? Próximos anos não, para 2024. Paulinho, o Wilson, falou da Jovem Pan, eu fiquei com o Paulinho na cabeça, o Wilsinho. Não, eu fico com o Paulinho Serra na cabeça. Né? Esse é um amor. Ele escolhe onde ele vai. Se tem um Paulinho, a Jovem Pan tem um Paulinho, eu vou. O Serra não sai da minha cabeça. O Wilson, eu acho que 3 aspectos serão primordiais para 2024 em termos de governo Lula. Eu acho que o aspecto econômico, a gente tem acompanhado aí a questão do déficit zero ou não, e eu acho que o ou não será uma tendência também em 2024. Isso vai gerar um desgaste do Haddad. Você acha que o Fernando Haddad persegue mesmo esse déficit zero? Ou é uma narrativa, ó, eu vou para cá, você fala, eu vou para o déficit zero e vocês vão para o gasta mais, porque a população precisa? Ou é uma coisa sincera do Fernando Haddad? Eu acho que é uma coisa sincera pela própria formação dele. Primeiro, ele tem uma formação acadêmica sólida, e no meio dessa formação acadêmica sólida, salvo engano, o mestrado dele é em economia. Então ele conhece economia, conhece as consequências de certos atos na economia pública. Então eu acho que é uma perseguição sincera do Haddad. Ele foi até colega de turma do Alexandre Schwartzman, né? No mestrado. Mas eu discordo. Eu acho que o Haddad é, sobretudo, muito antes de ser um acadêmico, um soldado do PT. E ele está cumprindo o papel que o partido designou para ele, de ser um interlocutor com o mercado, mas, no fundo, ele é um petista e o PT gosta de gastar. Então, mas eu vou... Qual que é o nome do presidente do Banco Central? Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto. Me parece que eles conseguiram se entrosar. Você não acha que se o Roberto Campos Neto enxergasse que o Fernando Haddad fazia um discurso que não acreditava, ou que não acredita que é o déficit zero, ele não teria uma postura diferente? É que eu acho que o entrosamento entre os dois é um entrosamento muito mais pragmático do que afetivo. E ele tem data para acabar, até o final do mandato do Roberto Campos Neto. Mas eu acho efetivamente
E a gente brincando, a gente olha para o Haddad, para as tendências, para as ideias do Haddad, eu acho que o Haddad é um tucano no ninho do PT. Então, por isso que eu acho que ele tem um pouquinho desse neoliberalismo econômico que o FHC tinha, por isso que eu acho que ele persegue pelo menos no começo do governo, pelo menos nos 2 primeiros anos de governo, para você equacionar as contas e depois, nos 2 últimos anos, buscando a reeleição, você acaba injetando mais dinheiro, gastando um pouco mais. Eu acho que ele tem um pouco essa concepção. Eu entendo o ponto, mas por que eu discordo? Porque na economia política a gente sabe que ou você faz um ajuste de contas logo no começo do governo, especialmente no primeiro ano, ou você não consegue fazer depois. E a postura pragmática do Haddad, apesar da promessa do déficit zero no ano que vem, foi iniciar o governo com a PEC de transição, ampliando a permissão de gastos do governo. Então, quando você começa um governo, no lugar de ir ajustando conta, aumentando gasto, é que, no fundo, a sua convicção de que você precisa de responsabilidade fiscal... O discurso é uma coisa e a prática é outra, você acha? Exatamente. Então, o discurso, pela necessidade política de haver uma interlocução com o mercado, eu vejo que o Haddad está cumprindo o papel designado pelo PT de cumprir esse discurso. E, de fato, pela formação... Bom, né? É o tira bom. Exato, ele é o good cop. Então, pela formação dele, acadêmica, pelo fato de ser o mais tucano entre os petistas, ele consegue desempenhar esse papel, mas eu diria que é um papel, porque, pragmaticamente, se você não faz um ajuste de contas no primeiro ano, você não vai fazer depois. Esse ano agora vai ter pressão então, por gasto. Exato. Por gasto eleitoral. E depois aí já entra na segunda metade do governo, é que não tem ajuste mesmo, que aí você começa a pressão pela reeleição, tanto do Congresso, que também não está deixando barato, está querendo cada vez mais emenda, cada vez mais gasto. E no terceiro ano você tem que acelerar, não a gastança, mas principalmente as licitações de obras. Porque você não pode fazer no último ano e tem que entregar no último... Você não pode fazer novas obras no último ano, no período eleitoral, e tem que ter entregas no período eleitoral, né? Exato. E parte delas você queima agora na eleição municipal. Querendo ou não, vão entregar obra aqui, vão entregar obra lá, justamente às vezes para ajudar o candidato apadrinhado. Então eu não sei se eu estou sendo pessimista demais, Acácio, mas eu vejo... Ou eu otimista demais. Mas eu acho que a tendência é a gente assistir uma gastança e um abandono por parte do governo da meta de déficit zero e do equilíbrio fiscal depois. Porque, lembrando que o arcabouço fiscal previa déficit zero para 2024, superávit de 0,5% para 2025 e de 1% para 2026. Minha previsão, não vão cumprir nenhuma dessas metas. E a economia do país vai continuar patinando, você acha ou não? Eu acho, infelizmente, porque a gente não fez o ajuste que precisava. O Brasil vem numa desestruturação, num desequilíbrio fiscal estrutural desde o governo Dilma. A gente não conseguiu colocar as contas em ordem desde então. Uma década praticamente. Uma década de contas desajustadas. A tentativa de ajuste feita no governo Temer com o teto, vale lembrar, a esquerda trata como se tivesse sido uma política radical de austeridade, chamou de PEC do fim do mundo, mas o projeto era um ajuste de longo prazo, que não tinha corte de gasto. Tinha um controle do crescimento futuro do gasto para que em 20 anos houvesse um equilíbrio. E o teto foi furado a cada ano e a gente não conseguiu controlar o crescimento dos gastos. Quanto mais fazer um ajuste fiscal. Então, em que pese haver uma ala do governo, que eu acho que está mais ligada à ministra Simone Tebet, a alguns ministros do MDB, por exemplo, o Renan Filho tem uma visão mais responsável economicamente. Em que pese haver essa ala, inclusive a ministra Simone Tebet criou uma secretaria de avaliação de políticas públicas, comandada pelo professor Sérgio Firpo, que era do INSPER, com o objetivo de tentar encontrar onde estão as ineficiências nas políticas públicas para fazer um indicativo de corte, de onde se pode cortar. Mas apesar de haver essa iniciativa dentro do governo, a gente não vê em momento nenhum
essa iniciativa ser respaldada pelo governo. Então, eu não vislumbro a possibilidade, de fato, de equilíbrio nas contas. E eu acho que tem um outro aspecto. Se a gente olha para os 2 mandatos anteriores do Lula, quem olha para a economia brasileira tem a impressão que foi um bom período. Mas nós somos muito motivados, muito insuflados pela economia exterior. O mundo vivia, pelo menos nos primeiros anos, foi um boom econômico. Neste momento, eu não vejo eleições nos Estados Unidos, algumas guerras, eu não vejo um boom econômico lá fora. Então, talvez os nossos problemas econômicos internos fiquem mais evidentes. E aí a gente já sabe o resultado disso. E a melhor medida do governo até agora na economia, que foi a reforma tributária, ficou com uma transição muito longa. 10 anos. Ela só vai surtir efeito de fato daqui a 10 anos. Então... E ela pode ser alterada ao longo do tempo? Pode. Pode ser alterado. Um negócio que daqui 10 anos pode ser alterado daqui 2. Exato. E conhecendo o Brasil, Wilson, eu acho que 10, mas quando chegarem 8, 9, olha, os estados ainda não adequaram, os municípios ainda não adequaram, é ano de eleição municipal, é ano de eleições nacionais, vamos prorrogar. Mais ou menos o que a gente está vivendo com a lei de licitações, que tem com a Zona Franca de Manaus. Agora empurraram mais para frente, né? Exatamente. Empurraram mais para frente. Exatamente. E a relação do governo com o Congresso? Você acha que o clima melhora ou vai ficar dividido, vai piorar? Eu acho que o clima está posto, Wilson, porque é um papel, aí sim eu vejo como um papel muito bem desempenhado pelos líderes do Centrão. Um eterno morde-a-sopra para que eles continuem com a corda esticada e continuem colhendo os frutos disso. Então eu acho que, e não é só uma questão do Lula, os próximos presidentes que virão viverão a mesma situação. O Congresso entendeu que essa postura, em termos de interesses do próprio Congresso, é uma postura efetiva e eles vão adotar essa postura daqui em diante. E é uma coisa engraçada, a gente que vive política no município, vive política no estado, se você olhar, essa postura do Centrão está reverberando nas câmaras, nas assembleias, então tem sido a postura de todo mundo, de todos os parlamentares. Então acho que essa corda ficará eternamente esticada e o governo não vai ter facilidade, independente de quem sejam os próximos eleitos, né? Parece que o legislativo aprendeu que atuar com espírito de corpo, de ampliação do poder do próprio legislativo, é uma fórmula de sucesso para a reeleição, né? Porque o resultado eleitoral foi positivo para aqueles deputados que mais usaram do orçamento secreto, das emendas. Ou seja, o povo recompensou essa postura. Então, o legislativo continua movido pelo interesse da própria reeleição. Eu acho que a gente pode esperar a perpetuação dessa atitude. Então, meu sentimento é que na eleição passada as pessoas voltaram a votar nesse político, sabe? O político que se aperta a mão, que se faz olho no olho. Tem lá os caras da internet, sim, mas um número muito menor do que foi na eleição de 2018. Isso me traz uma dúvida, que a gente fala muito de redes sociais, mas a gente vive aqui, nós estamos aqui em São Paulo, a gente vive aqui em São Paulo, a gente conhece os políticos e a gente acaba, participa da Jovem Pan, já fiz campanha e tal, mas o político é um pouco mais distante. Mas nas cidades menores, no interior, o político é mais próximo. A rede social, não tem nada a ver, mas a rede social influencia? Eu acho que influencia, mas ela não é sozinha. Ela precisa atuar, a atuação do político na rede social precisa ser complementar à atuação política efetiva que ele tem. Então, de entregas. Exato. A rede social é uma forma de você se manter lembrado pelo eleitor, de você ter uma ampliação da sua relação. A não ser que você tenha um perfil meramente de redes sociais. E aí é uma bolha, né? Eu acho que as redes sociais, desculpa te interromper, eu acho que as redes sociais, elas foram mais efetivas para aqueles candidatos dos extremos.
para as candidaturas do PSOL, para as candidaturas mais bolsonaristas, esses caras que são os antipolíticos, eles se beneficiaram 100% das redes sociais. Agora, o político tradicional, ele talvez não se beneficie tanto das redes sociais, mas ele não pode, eu vou até parafrasear o Mano, ele não pode ficar distante das redes sociais. Elas são quase que um feedback, uma prestação de contas, mas não acho que elas agreguem tanto eleitoralmente para os políticos tradicionais. Então essa briga por emenda 2024, briga no Congresso, se vai e volta, vai continuar o ano que vem. Vai. É difícil diminuir. Eu acho que vai continuar eternamente. Viu? Eu acho que o Congresso aprendeu. Só fazer uma comparação. Antigamente o político tradicional mandava aquele cartão de Natal para casa da pessoa, mandava um folhetinho de prestação de contas. Eu acho que a rede social substitui para o político tradicional esse papel, que é o papel de ser lembrado. Mas não é isso que determina o voto, né? Não é que você recebeu o cartão de Natal do político que você vai votar no político. É pela relação de entrega mais pragmática. Mas, mano, você sabe, eu não sei hoje, mas vou te falar que nas minhas eleições de, 10 anos atrás, as pessoas adoravam isso. Elas se sentiam lembradas. O cartão de Natal do político. Elas se sentiam lembradas. Próximas, né? O fulano lembrou de mim. Mandou uma carta, que bonito, assinou. Hoje, pode ser até ficou fora de moda, demodê por causa das redes sociais. Por que não mandou WhatsApp? Fica gastando dinheiro com isso. Antes, se o político mandasse um ano, não mandasse no outro, as pessoas reclamavam. Esqueceu, não mandou mais o cartão. Então não tá de todo errado essa história do cartão. Era um negócio que as pessoas ficavam esperando. Eu tenho uma passagem pessoal, minha avó, mãe do meu pai, eleição municipal de 96, Celso Pitta. Foram as eleições que surgiram aquelas ligações gravadas. Ela votou no Pitta porque o Pitta ligou para ela, mas não adiantava explicar que era uma gravação, não, ele me ligou, é que vocês não estavam lá para ouvir. É um pouco isso o cartão de Natal, né? Você sabe que hoje em dia isso virou lista de transmissão de WhatsApp, né? Então você tem lista de transmissão, você manda o áudio, ô meu amigo! O áudio meio genérico, assim, meu amigo, tô passando aqui para dizer isso e aquilo. E aí o cara fica, pô, ele me mandou um áudio. Então, mas é isso, a gente acha que não. As pessoas às vezes. Não é que não tem discernimento, que vai parecer coisa. Mas as pessoas são meio carentes, né? E acham mesmo que o cara que está procurando por ela. Que política é afeto. É isso. Mas voltando. Aí teve a posse do Lula, governo Lula, teve o 8 de janeiro, que foi a real momento de divisão do país, né? Que a gente viu. Que uma coisa é ficar borbulhando, né? Borbulhando, as pessoas param de falar com a família e tal. Mas o 8/1 foi um momento real onde teve o estopim, né? E parte de algumas pessoas foram presas. E ainda existe esse processo. Tanto é que o ano passado, na saidinha de Natal, eles foram proibidos de sair. Eu fiz até... Não concordo, eu fiz uma crítica. Acho que tem pessoas muito mais perigosas que tiveram direito à saída do que eles. Aposentados, senhoras, que muitas vezes no calor né, foram levados pelo calor, né? É o famoso Maria vai com as outras. Sim. Não tinha nem maldade, não tá nem entendendo o que estava fazendo. Mas esse processo vai perdurar? Você acha que essas pessoas vão virar o exemplo ao longo desses 2024 vai perdurar elas como exemplos de algo ruim, de algo antidemocrático, de algo chamado de golpistas? Tanto é, eu não sei que dia que está passando esse jornal, esse programa, eu não sei qual dia, mas o presidente Lula inclusive vai fazer um ato de 8 de janeiro, um ato que simbólico. A favor simbólico, que a democracia prevaleceu e tal. Você acha que eles ainda vão continuar presos e sendo exemplos? Eu acho que vão, com condenações altas. Eu acho que vale, a gente falou em 23, em 24 vale continuar falando. Ninguém nega que foram cometidos crimes. Crimes contra o patrimônio, crimes de subtração, até contra o Estado Democrático de Direito. Mas quando a gente compara crimes socialmente mais graves e as penas dadas a esses crimes com as penas do 8 de janeiro, é óbvio que há uma desproporção e há um simbolismo nisso. E, obviamente,
presidente Lula vai continuar usando isso politicamente. Essa bandeira do golpe, essa bandeira da restauração da democracia, em determinados momentos, a gente falava sobre economia, especialmente nos momentos de mais fragilidade da economia, vai ser a tábua de salvação dele. E ele é muito habilidoso em fazer isso, né? Fugir do problema colocando um outro ponto. Então eu acho que essas condenações continuarão e continuarão altas. Primeiro, deixa eu fazer um contraponto. Eu tenho dificuldade de achar que há crimes socialmente mais perturbadores do que um golpe de Estado. Porque o golpe de Estado é o estopim para um estado de exceção e para uma série de outros crimes. Então, eu acho que tentar dar um golpe de Estado é extremamente grave. Talvez seja mais grave que um homicídio. No sentido de que você vai desencadear homicídios. O caráter a partir de um golpe de Estado. Né? Mas você acha que aquela tiazinha que estava lá, aí de 70 anos, 65 anos, marchando na frente do exército... Aí é o que eu vou entrar. Eu acho que era função da justiça separar o joio do trigo. Ou seja, você tem pessoas com diferentes tipos de participação naqueles atos. Você tem o pessoal que foi massa de manobra, que obviamente a tiazinha que está lá com a cadeira de praia não tem que ter o mesmo tratamento do que o mentor intelectual e o financiador do ato. Isso aí eu acho que é consenso, né? A justiça devia fazer a individualização das condutas e das penas. O mentor e o financiador não está preso. Exato. Ele está solto ainda. Não foram nem descobertos ainda, isso, né? Porque... não tô citando, não tô falando que é Bolsonaro, essas coisas, não. Sim. As pessoas que financiaram e os mentores intelectuais não estão presos. Porque senão a mídia, inclusive, estaria dando eles como os mártires do negócio. Exato. Não precisaria nem condenar os outros. Ficar entre nós discutindo esse simbolismo, os outros não estariam nessa situação. Os outros podiam ter uma pena social, vão pintar um muro. Mas é uma coisa engraçada, né? Pensando em criminologia, a criminologia até separa essa coisa de crime de ímpeto, de multidão, linchamento, por exemplo. Tem um linchamento, você prende as pessoas, depois você vai lá e pergunta por que você linchou, o cara nem sabe. Ele estava ali... Ele entrou no meio da confusão, alguém gritou e tal. Exato. E essa do Congresso, da invasão dos 3 poderes, é um pouco isso. Os caras viram entrando, vamos junto, vamos... Uma boa parte não tinha concepção da gravidade daquilo. Não tinha. Não sabia nem o que ia fazer lá dentro. Não. E quando estava lá dentro, aí chutou uma porta, puxou uma gaveta. Mas quando foi lá dentro, estava nada. Achou que ia invadir. Invadimos. É o famoso invadir. Aí depois entrou no meio da bagunça, entrou no quebra-creba. Foi sendo levado, né? É o que eu falo. A Maria vai com as outras, né? Maria vai com as outras no calor e agora está presa. Agora, sobre o prolongamento disso, eu acho que vale dizer que em 2023 a direita prestou um belo de um serviço para a esquerda ao tentar pautar a CPI do 8 de janeiro como se fosse uma ideia genial. Né? Então, o pessoal se agarrou com os baderneiros do 8 de janeiro como se fosse uma estratégia incrível e, na verdade, só deu munição para o discurso do governo de defensores da democracia e tudo mais. Então, eu acho que a continuidade, o arrastar disso do ponto de vista político passa não apenas pelo desejo do governo de arrastar isso para se manter na narrativa como defensor da democracia, mas pela burrice profunda dos setores bolsonaristas que se agarram com aquilo. Mas eu acho, mano, que isso é um pouco reflexo do que o Wilsinho perguntou das redes sociais. Se a gente for olhar, os grandes entusiastas disso foram aqueles deputados que têm menos afinidade política, que submergiram das redes sociais, e eles estavam pregando para convertido. Para aqueles convertidos, para quem eles estavam pregando, aquilo fazia um pouco de lógica. Para quem olha friamente, para quem olha com uma visão política, não tem lógica nenhuma. Mas talvez para eles, naquela insanidade política deles, fizesse, né? É uma coisa... E aí eles performam o bode expiatório perfeito para a atuação da narrativa do governo. Então multiplica. E falando em guerra, nós passamos 2023, principalmente os últimos meses, só discutindo guerra, né? Não entrava outra pauta porque era só guerra. Teve a Rússia e a Ucrânia começou em 2023 ou 22? Mas perdurou para 2023, caiu um pouco a mídia quando começou a briga de Israel.
Aí Israel estava começando o conflito, aí apareceu uma possível guerra Venezuela-Guiana. Isso vai continuar esses próximos anos? Você disse um negócio, que a economia pode não vir a melhorar por conta das guerras. Crise já está, né? Os países que não tinham inflação, hoje um monte que não tinha inflação, hoje tem inflação. A Europa já não é mais o que foi. Estados Unidos, a China colada, passando a economia dos Estados Unidos. Essa parte econômica deu uma desarrumada. Eu acho que começou a desarrumar na época do Covid. Sim. Né? Deu uma desarrumada na época do Covid, porque o mundo parou de produzir riqueza quando começou a fechar tudo. Sim. E aí, a hora que começava a se arrumar, vieram as guerras. Isso vai perdurar para 2024? Eu acho que sim, por uma razão. Ucrânia e Rússia. Eu acho que hoje todas essas guerras elas são entrelaçadas. Hoje qualquer guerra é uma proxy war, que a gente chama guerra por procuração. E qualquer guerra hoje qualquer um dos lados terá no pano de fundo Rússia e mais indiretamente China. E obviamente esses ataques serão em relação ao mundo ocidental, Estados Unidos, países europeus. Então, por mais que essas guerras em específico acabem, eu acho que Rússia e Ucrânia é questão de dias, meses, semanas. Essa guerra acaba esse ano, porque a Rússia Mas acaba num acordo ou a Rússia vai atropelar e vai sentar na cadeira? A Rússia já atropelou, o Putin já alcançou os objetivos mínimos que ele pretendia. Para ele também, economicamente, não vale ficar esticando esse chiclete. Então eu acho que daqui a pouco ele vai falar, ganhei a guerra, ele autodeclara a vitória, acabou e ponto final. E a Ucrânia vai ficar sem alternativa, porque Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, quem estava ajudando a Ucrânia já cansou também, todos recuaram. Cansou ou está acabando recurso? Acabando recurso. Eu acho porque que cansou. Eu estava falando até pro mano, meu sentimento aqui é um pouco... Você estava falando também que é estratégia. Guerra é estratégia, né? Vamos fazer aqui, vai para Israel, vamos para Venezuela. Sim. E o dinheiro dos Estados Unidos pode parecer que não, mas tem fim também, né? Sim. Tanto é que, não sei como está aquela questão, mas seguraram o dinheiro no Congresso. No Congresso dos Estados Unidos de transferência para a Ucrânia. O fim da guerra vai ser a não transferência do dinheiro, né? Aí o cara vai ter que falar, não vem mais recurso. É a formalização do fim da guerra, né? Mas aí eu acho que tem outro fator. Tem as eleições norte-americanas agora em 2024. Exatamente. O Biden está desgastado por conta da situação pessoal, por conta da situação econômica. Uma parte do eleitorado norte-americano vê uma fragilidade nele, acha que se fosse o Trump, ou essas guerras não existiriam, ou o Trump, sei lá, atiraria uma bomba atômica e acabaria no ninho. Então tem um pouco isso, e o Biden já entendeu que isso pode trazer um prejuízo eleitoral e ele acaba recuando também. Então eu acho que a questão econômica é um dos fatores. É um pouco Israel-Hamas também. Israel é um aliado histórico dos norte-americanos. Eu acho que os norte-americanos... Aí tem uma diferença entre a guerra de Israel e a guerra da Ucrânia. A Ucrânia manteve esse discurso de vítima por quase 1 ano e meio na opinião pública, depois que começou a desgastar. Israel manteve o discurso de vítima 1 semana, 10 dias. Depois já começou a desgastar. Então o Biden também tirou um pouco do corpo, da força em Israel. Eu acho que a questão Israel-Hamas... Mas Israel é falta de grana ou é estratégia política, eleitoral do Biden? Eu acho que é um pouco dos dois. Um pouco dos dois. Também porque Israel precisa de menos ajuda do que a Ucrânia, né? Porque aí você tem a questão da proporção de forças entre os dois adversários. No caso da Ucrânia contra a Rússia é uma potência muito maior e a Ucrânia é o país menor. No caso do conflito Israel-Hamas, Israel é uma potência, né? E o Hamas é um grupo terrorista perigoso, mas que não tem o poder de fogo para enfrentar Israel de fato. Então eu acho que a diferença de postura também se explica pelo perfil dos países que estão no conflito aí. Agora, eu tenho uma visão pessimista nesse caso também, porque eu acho que a gente está vivendo uma espécie de segunda edição da Guerra Fria. A gente está vendo um alinhamento Rússia e China
combatendo de um lado e as democracias liberais do outro. Então, enquanto a primeira edição da Guerra Fria tinha uma disputa ideológica de modelo econômico, eu diria que agora a gente vê uma disputa ideológica de modelo político. Autocracias de um lado e democracias do outro. E acho que algo que me preocupa bastante é o fato de estarem surgindo forças dentro das democracias liberais defendendo modelos autocráticos. Sim. Então, eu acho que esse é o maior ponto de preocupação. A gente tem uma Segunda Guerra Fria onde há, por parte dos países democráticos, a ascensão de lideranças autocráticas. E isso coloca o mundo livre em perigo bastante grande. Existe caminho de guerra para outras regiões, outros locais? Você acha que ou eles vão... A gente vai conviver com essas duas e com essa ameaça da Venezuela? Eu acho que a maior ameaça é, no caso, China e Taiwan, né? Que muita gente diz que a China pode acabar se inspirando no que fez a Rússia com a Ucrânia e tentando anexar Taiwan, e aí tem um conflito histórico. A China não reconhece a independência de Taiwan. Eu espero estar errado, mas... Eu acho que essa é uma certeza, mas essa questão histórica é pano de fundo. Taiwan hoje é a maior produtora de microchips do mundo. E é algo que economicamente interessa para a China. E a China sabe que os Estados Unidos estão fragilizados, já percebeu que o mundo ocidental está fragilizado. Então é um momento propício, se eles querem fazer qualquer coisa em relação a Taiwan, que seja feito agora. Por isso que eu acho que isso vai acontecer. E os Estados Unidos vai entrar nessa briga também? Eu não acho que os Estados Unidos vai entrar por conta da situação do Biden que a gente mencionou. Eu não acho que o Biden vai querer entrar nessa briga. Talvez faça ali um jogo de cena, mande um porta-aviões, alguma coisa, mas ele não pode brigar com a China. Tudo que a China quer é brigar com eles agora, né? Vamos falar, já que está falando de eleição, vamos falar de eleição nos Estados Unidos, depois a gente vem para o Brasil, porque a eleição nos Estados Unidos, eu vou começar falando da eleição da Argentina, do Javier Milei. Direita, ultradireita, deu uma aquecida na direita aqui no Brasil, o Biden ficou feliz, em outros locais também. O Trump tem reais chances, porque hoje no final do ano tinha uma questão que ele não ia poder participar das primárias por causa de algum estado, ele perdeu Colorado. Mas que ele participe das eleições. Vamos que esse ano ele resolva participar das eleições. É Trump na cabeça? Eu não tenho essa convicção. Tem cheiro da direita voltando ao poder ou é narrativa da direita? Eu acho que a verdade é que os democratas não querem o Biden e os republicanos não querem o Trump. É um pouco desse o desenho que eu tenho. Os democratas acho que gostariam que fosse o Bob Kennedy Jr., que é alguém que tem chances efetivas, que carrega um histórico familiar, tem todo um simbolismo. E que pode acabar sendo candidato independente. Independente tem chances, né? Pela primeira vez o independente teria chances reais. E eu acho que do lado dos republicanos há um pouco mais de dificuldade, mas talvez o Ronald DeSantis ou alguém mais moderado. Mas aí depende muito das prévias e o Biden é bem aparelhado dentro da máquina democrata e o Trump, eu confesso que não entendo a força dele dentro da máquina republicana porque ele não tem esse aparelhamento, mas ele acaba pulando na frente. Mas qual um outro nome? Se a eleição... Uma pesquisa recente mostrou que a Nikki Haley, que foi governadora da Carolina do Norte e representante dos Estados Unidos na ONU por muitos anos, teria... caso fosse a candidata republicana, um desempenho contra o Biden superior aos outros candidatos. Sim. Então, é possível que você tenha um nome diferente desse tipo, especialmente se o eleitor republicano nas primárias tiver a visão pragmática de escolher quem tem mais chance de vencer o Biden no lugar de... É que eu acho, os Estados Unidos hoje vivem um fenômeno que nós vivemos no Brasil aqui. O Lula alimentava o Bolsonaro e o Bolsonaro alimentava o Lula. Lá o Trump alimenta o Biden, o Biden alimenta o Trump. Ao mesmo tempo que são os dois mais rejeitados. São os dois mais rejeitados. É uma coisa maluca e aí o eleitor vai ter que escolher o menos pior.
E aí eu acho que nessa o Biden leva pior. E o eleitor no Brasil virou torcedor, né? Virou torcida. Também, né? Isso que eu estou perguntando, lá também? Lá também. E um elemento curioso é que também há um envelhecimento importante das lideranças, né? Porque o Biden já é o presidente americano mais velho, o Trump vai estar com 78, né, ano que vem, ou seja, a capacidade de renovação de lideranças na democracia tá ficando diferente. Mas por quê? Porque a política é algo que aparece sempre no noticiário como algo ruim. Por que não tem renovação, não tem espaço? É a velha guarda, né, que não dá espaço? Ou é algo... Ou é realmente as pessoas não querem falar discutir política, mas na cabeça deles é algo ruim que não lhe permite participar efetivamente? Eu acho que é um fenômeno muito contraintuitivo quando a gente olha a dinâmica social, né? Porque hoje a gente tem redes sociais que, em tese, seriam um instrumento de diversificação da democracia. Você diminui a barreira de entrada para ter alcance. Então, antes, necessariamente, para se cacifar, você tinha que passar pelo filtro de um partido político, dos dirigentes. A rede social foi uma forma também de acabar com esse filtro, né? De colocar um canal de comunicação direta. Ao mesmo tempo, a gente observa esse processo de envelhecimento, que também acontece aqui no Brasil, né? O Lula está com 78 agora, né? Se eu não me engano, também já é o presidente mais velho da história do Brasil. 80 se for candidato à reeleição, né? Exato. Eu acho que passa por uma ainda imaturidade de articulação política da nova geração. Ou seja, as redes sociais e a dinâmica social se alteraram, mas acho que a nova geração ainda não conseguiu jogar o jogo da política tradicional. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, sabe? Porque eu já fiz política partidária, né? Fui PSDB, né? Presidente da Juventude. É difícil furar a bolha dos o pessoal não larga o osso, né? Líderes. Você sabe que o único partido que... Eu não vou falar o único, mas o principal partido que soube renovar, que aí sim, os grandes caciques entenderam esse processo de retirar e continuaram grandes caciques, não deixaram de ser, foi o DEM, quando o Bornhausen abriu espaço para Semineto, Rodrigo Maia, Rodrigo Garcia, cada um no seu estado, com comando do partido, comandando, liderando. Sim. Sabe o que eu acho? Isso também é um fenômeno muito culpa dos nossos partidos, do nosso sistema partidário. Aqui no Brasil, a gente tem muito pouca possibilidade de novas lideranças ascenderem num partido sem que seja vontade do líder do partido. Não tem limite de reeleição para dirigentes. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, democratas e republicanos. Se a gente olha, eu vou dar o exemplo do Macron. O Macron furou essa bolha, mas qual foi o mecanismo? Ele criou um novo partido. Ele criou um novo partido. Se a gente olhar para a Espanha com o Podemos, todos esses líderes que ascenderam, novos líderes que ascenderam, foram por novas agremiações partidárias. O próprio então, acho Boris que o sistema, também, né? Exato, o sistema partidário então, por isso é que eu tô refratário falando, a isso. muitas vezes é que o Manu falou um negócio da juventude e tal. Não é, às vezes você tem um cara com muita capacidade, mesmo mas no caso do caneta, DEM, e você não consegue furar a bolha. Mas olha, no caso do DEM, que houve essa retirada dos velhos caciques, o ACM e o Rodrigo Maia não conseguiram se acertar, acabaram entregando o partido para o Luciano Bivar. Eu sei. Mas eu tô, não, você tem uma certa razão, mas eu tô te falando. Mas abriram espaço para uma renovação. Se deu certo ou não, eu entendo você. Mas abriram espaço. No PSDB, o João Dória foi um ser fora do circuito, que é o que ele está falando. Ele não fez um partido novo, mas forçou prévias, fez política, puxou. Mas a cacicada toda querendo cortar a cabeça dele. O Leite também não conseguiu se consolidar. Né? O Eduardo Leite passou um ano no comando, não conseguiu consolidar, voltou para o Aécio com o Marconi Perillo. É difícil, é difícil. Se você pensar aqui em São Paulo, eu estou falando do PSDB, eles podem reclamar, para eles. O pessoal do PSDB a verdade é para ser dita. Mas nós passamos anos com Serra e Geraldo e Serra e Geraldo. Aí quando um saía para governador, vinha para candidato a prefeito e tal. Para presidente.
acabaram com uma geração. Você pega, Sim. vou dar um exemplo, Vanderlei Macris, deputado federal. Ele nunca conseguiu. E um cara capacidade. E além daquilo, E além daquilo, porque eu tô te falando isso, porque ela fala assim, porra, mas o cara foi 7 mandatos de deputado. Meu filho, para fazer alguma coisa e fazer alguma coisa dentro do partido, ou ele era deputado ou ele ia para casa. Exato. Porque não tinha espaço para outro tipo. Mas devia brigar internamente. Vai Não brigar tinha. com quem? Com o cara que está sentado na cadeira e é governador? Se você Que for tem olhar, a caneta na mão. No PSDB tem duas coisas. Primeiro, o João furou essa bolha, mas muito porque o Geraldo também, que tinha essa liderança partidária, abriu a porta, né? insuflou. E o PSDB queimou uma geração. Você falou do Macris, Edson Aparecidos. A gente Queimou a consegue geração. contar 10, 20 pessoas aqui que... E não é que não tinham capacidade executiva, Pelo legislativa, contrário, pelo todos contrário. com capacidade, mas não tinha espaço para esse ciclo vicioso de duas pessoas super competentes. Não estou falando que, sim. sabe, Geraldo competente, tanto é que virou vice-presidente. Tem que falar, não vou tá morto. Aí, vice-presidente. O Serra, baita executivo, Sim. baita ministro da saúde, mas ficou esse círculo vicioso que quem estava na mesma idade ou próximo da idade não conseguiu. Agora, o Kassab conseguiu atrair muita gente, né? Como é que vocês veem o futuro do PSD agora nessa eleição municipal? Porque ele conseguiu se tornar o partido com mais prefeituras no Brasil. Eu acho que o Kassab atrai, mas ele também não dá espaço para novas lideranças. Ele converte novas lideranças que ficam submetidas ali a um jogo dele. Eu também acho que não... Kassab é habilidoso politicamente, sabe o que faz isso o dia inteiro, Ele começa às 7 horas da manhã tomando café com um e vai até 11 horas da noite. Eu já tive oportunidade de trabalhar com ele. Acho que esse processo de novas lideranças, não é novas lideranças, de captação, principalmente de prefeitos, é o processo da derrota do PSDB no Estado. Ele tem a caneta, né? Abriu um franco e ele tem a caneta. Aí você olha para o Palácio, quem faz política no Palácio? O cara da Casa Civil, um cara desconhecido que veio de fora. Avulso. Né? O governador não quer fazer isso. Sobrou para quem? Tá exercendo a força gravitacional. Qual que é aquele Paulo, ditado né? lá em terra de cego, Quem quem tem um olho é rei? Ele é rei. Mas- Ele é rei. E tem paciência. Ele atende, ele vive pra conversa. isso, né? Sabe? Não é um negócio assim, eu vou correndo. Não, ele vive, ele gosta, toma café, dá conselho. Mas sabe que eu vejo essa coisa do Kassab até saindo de São Paulo? Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que está no PSD, ensaiou voos maiores. Você já percebe que ele nitidamente se conformou, vou abrir mão da presidência do Senado, porque partidariamente talvez já avisaram que ele não tivesse Respaldo. outros caminhos, né? Então... Bom, Mas eu tenho- então, e aí a gente tem eleições municipais no ano que vem, né? A gente Sim. falou eleição, mas só voltando, a direita volta no mundo ou foi só o Milei foi só um suspiro? A gente tem tido um fenômeno de não reeleições, né? De alternância de poder. Então eu acho que mais do que um sopro da direita, a gente está vivendo uma falta de paciência do eleitor com resultados. Então está tendo muita alternância. Tanto que aqui no Brasil o Bolsonaro não foi reeleito, o Lula... Então eu vejo muito mais um fenômeno de alternância de poder e não reeleição do que de voo da direita. Vou da direita. Então o Milei corre risco. Se não Ele entregar... pediu 2 anos de paciência. 2 anos de paciência. Se eu pedir 2 anos de paciência pra você vai falar assim, 2 anos, você tá maluco, velho, me esquece, né? Eu acho que a situação da Argentina perpassa um pouco essa questão de esquerda-direita. Eu acho que a crise lá era tão grande que fosse um candidato de qualquer outro espectro político que não fosse kirchnista ou peronista, ele teria grandes chances. Então, mas aí foi mais de alternância, portanto. Exato. É um processo de alternância, mas lá de desgaste Desilusão, efetivo, assim, desilusão com o status quo. E agora, eleições municipais 2023 no Brasil, né? A gente tem muito foco aqui em São Paulo, porque a gente é de São Paulo. Tem um foco importante que é Santo André. Mas eleições, o que dá para esperar? Assim? Vamos focar menos nos candidatos e mais no que vai acontecer.
Bolsonaro e Lula. Baita cabos eleitorais ou mais ou menos? Eu acho que o Lula vai escolher. Ele ainda é um grande cabo eleitoral, mas ele terá algumas cidades que vai ser questão de honra ganhar. Eu acho que São Paulo, com o Boulos, é uma delas. Eu acho que São Bernardo, ele já falou algumas semanas atrás por conta do simbolismo. Talvez... Vai disputar com o Alex Manente, né? Exato. Talvez aquelas cidades, aquelas capitais do Nordeste, onde ele historicamente tem grandes votações para manter ali uma força. E eu acho que o Bolsonaro, no final das contas, ele está muito na mão do Valdemar. Ele pode até escolher certas coisas, mas ele vai ter que combinar esse jogo com o Valdemar. E acho que São Paulo, aqui a capital, é um exemplo disso. Por que você acha que o Bolsonaro não fez um partido? Aí é uma questão, sei lá, quase espiritual, viu? Ele tinha aquela coisa do Aliança pelo Brasil, fez bastante gestos, não sei se ele ficou com medo de não conseguir, se ele recuou. Eu tenho dificuldade em responder isso. Kassab era prefeito, fez um baita no partido, o presidente da República... Eu tenho dificuldade em responder isso. A minha resposta é uma palavra só, incompetência. Bolsonaro não sabe fazer política e continua sem saber. Você sabe que eu não digo que ele, mas eu acho que ele não tinha um entorno capacitado para... Ele não consegue construir time. Ele não tinha um entorno. Porque eu vejo, o Kassab eu participei um pouco, né? Tinha gente mobilizadora, ele soube escolher, deputados por região que estavam muitas vezes satisfeitos onde estavam e tinham oportunidade de virar dirigente partidário, sabe? Ele teve uma capacidade de articulação, mas é lógico, volto a dizer, o Kassab é um alcocum do negócio da política, né? Ele é muito inteligente, mas às vezes você não tem capacidade para fazer essa mobilização, mas você tem gente em volta que faz, né? Quantas vezes você faz coisa pro prefeito, porque ele muitas vezes enxerga em você capacidade para fazer, né? Exato. O que fazer partido não é difícil. Olha o MBL. O MBL tá, catando gente para tudo quanto é lado, fazendo reunião. O MBL terá um partido. Entendeu? Não é um bicho de 7 cabeças. É fácil, não é fácil. Se fosse fácil, eu estaria fazendo. Mas, sabe, é estranho, né? Porque hoje, é o que você falou, ele virou funcionário do PL, né? Para não falar que virou funcionário do Valdemar, mas virou funcionário do PL. A hora que ele quer... Ele deixa de ter vontade própria. Se ele tivesse um partido, ele tinha vontade própria, né? E executava. Sim. Bolsonaro não tem competência política. A verdade é que ele conseguiu surfar uma onda de um momento de rejeição. Ele tem uma capacidade de comunicação direta com o povo, então ele é um líder carismático, mas ele não é um líder político. Ou seja, ele não consegue agregar pessoas em torno dele. Quando você pensa na própria eleição dele em 2018, no primeiro ano de governo, elimina todas as lideranças que foram essenciais para a construção regional dele. Ele deu um pé na bunda do Magno Malta, do Bebiano, do Julian Lemos, do Paulo Marinho. Ou seja, ele não consegue construir um time em torno dele. Mas e a verdade é que quando a gente conversa com os bolsonaristas no bastidor, ninguém respeita Bolsonaro de verdade. Ninguém acha que Bolsonaro é uma pessoa, um líder inteligente, um cara que vai nos conduzir. As pessoas são reféns do bolsonarismo pela capacidade de comunicação direta que ele tem com um determinado nicho eleitoral, e as pessoas toleram o Bolsonaro, mas ele não é líder, ele não é respeitado pela... E ele tirou a direita do armário, né? Ele ainda é a única referência de direita. A hora que surgirem novas, e acho que a preocupação dele com o entorno é exatamente essa, não deixar que surjam novas lideranças de direita. Mas então, os dois male-male, o Bolsonaro e o Lula, tem quase 30% de... Sim. Sabe? O Bolsonaro sai com 30%, sai candidato a presidente, já sai com 30%. Mesmo é que eu acho que é diferente. Não sendo a caneta. O Lula tem 30%. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. O Bolsonaro tem, mas não necessariamente dele. Não necessariamente dele. Ele talvez seja a única figura que estes 30% vejam nesse momento, mas não é um voto fiel a ele. Você acha que o dele é mais flutuante? Eu acho que o dele é mais flutuante. Surgisse uma liderança de direita mais bem qualificada, mais agregadora, eu acho que engoliria ele, encamparia todos os votos dele. Mas, querendo ou não, pelo menos em São Paulo, você pega aqui, os dois têm lá por volta de 30% de aprovação, mas a rejeição mais alta, 50%.
Na hora do apoio, não fica quase 0-0? Que eu acho, e você conhece bem isso, Wilson, eleição municipal, óbvio que tem alguma coisa relacionada à ideologia, mas eleição municipal, no fundo, o cara quer resolver, a grande maioria do eleitorado quer resolver a questão do transporte público, da saúde pública, da educação pública, quer saber quem vai tampar o buraco na porta da casa dele, quem vai podar a árvore da rua. Eu acho que eleição municipal vai além disso. E, óbvio, reflete. Mas eu não acho que é determinante. Se fosse determinante, o Bruno não tinha sido eleito em 2020, talvez o Dória surfou uma onda, mas talvez não tivesse sido em 2016, o Ricardo não estaria tão bem nas pesquisas. Eu acho que não é o principal fator. Não é o principal fator. E a gente falou de redes sociais, vamos voltar para... Estamos chegando no fim do programa. Redes sociais, os fake news nas eleições. Vai aumentar, vai diminuir. Outro dia eu escutei de um político tradicional falar assim, olha, se a gente não mudar a postura, na eleição a gente perde para o algoritmo. É isso mesmo, isso que virou as redes, isso que fake news é um negócio que vai piorar. Porque hoje, se pegar, tem lá a inteligência artificial, coloca um Wilson falando que eu vou ter dificuldade de achar que não sou eu, né? Fala, devo ter tomado alguma coisa, tomei um remédio, vim no microfone e falei essas bobagens. Deepface. É algo desesperador, é um negócio que vai acontecer mesmo, vai diminuir, vai aumentar, a justiça vai conseguir coibir, como o Supremo falou que para tirar em 2 horas, mas acho que vai ser isso? Eu acho que são 2 fatores. Primeiro, já aumentou, já é uma realidade. A gente já convive com isso e a gente vai ter que conviver com isso. E acho que resultados eleitorais eventualmente serão alterados por conta disso. É um processo inevitável. E eu acho que cabe ao judiciário resolver esse problema. A questão é que o judiciário hoje enfrenta uma crise de legitimidade também, né? Por mais acertada ou por mais discutível que tenha sido a decisão do Supremo, que disse que nas próximas eleições o TSE pode tirar o que entender fake news em 2 horas, um monte de gente saiu criticando pelo fato de ser o judiciário e não pelo conteúdo. Então eu acho que em 2024, neste ano principalmente, a gente vai ter muitos problemas. Eu acho que o Congresso vai usar as eleições de 2024 como laboratório para entender as fake news, para mudar a legislação para 26. Eu acho que vai aumentar, que a justiça não é capaz de lidar. Não dá, né? Porque tem um submundo de WhatsApp, de comunicação direta. E a informação é muito rápida, né? A hora que é 2 horas já chegou em São Paulo inteiro uma informação. Você tem redes aí, em 2 horas alguém já gravou aquele vídeo, já publicou em outro lugar. É impossível ter um mapeamento eficiente disso. E eu acho que é um dado da natureza, que a gente vai precisar aprender a lidar como sociedade. Então eu acho que passa muito mais por um amadurecimento do eleitor e por uma restauração do papel que os veículos de imprensa profissional têm que ter numa democracia e que estão exercendo com muita dificuldade. A gente está numa crise da imprensa profissional, no sentido de que muita gente não confia na informação dos veículos, e então tem uma crise de credibilidade, e eu acho que é inevitável. A gente vai ter que amadurecer como sociedade nesse processo, no sentido do eleitor ser mais educado e crítico sobre o que é que ele acredita no que ele recebe, e da gente ter as empresas de comunicação profissional reaprendendo a construir uma relação de confiança com o seu público. É isso? Eu acho que, infelizmente, é uma realidade. O judiciário, eu vou fazer até um paralelo, Wilson, você também já fez muita campanha. Lembra que antigamente os caras colocavam faixas irregulares? Antes que todo mundo te visse, que os eleitores vissem, dava tempo de ir lá e tirar. Com as redes sociais, com o WhatsApp, não. E você não consegue nem controlar, porque o cara manda de uma cidade, de um país que não tem nada com o nosso judiciário, que você não sabe nem aonde vai citar, manda para o Brasil inteiro. Então eu acho que é inevitável e a gente vai ter que conviver com isso. Mas é o que ele disse, passa por um processo de amadurecimento do eleitor.
porque é crime, é irregular, e se o candidato faz isso durante as eleições para vencer as eleições, é obviamente que o mandato dele não será o mais probo possível. Então o eleitor precisa entender isso também. A gente falou de Lula e Bolsonaro, mas a polarização vai ser algo muito parecido com o que foi a eleição nacional e estadual? Ou eu acho que tem dinâmica diferente. Mas como o mundo das eleições tem mudado, e muitas coisas eu tenho reaprendido, até por causa das redes sociais. Você reaprende, não tinha redes sociais, né? Era o que você falou. Era o Pita ligando no telefone. Isso era, uma novidade, né? Exato. Vamos atrás, de onde veio isso, entendeu? Hoje, a tecnologia, né? Dependendo, você tem isso. Tem cara que foi eleito e estava em Nova York, estava em Miami, né? Não estava nem no Brasil e foi eleito. Mas a polarização vai ser algo forte na eleição? Ou é mesmo o que eu falei, que é o aperto de mão, olho no olho? Na municipal, eu acho que vai ter influência, mas não vai ser determinante. Vai ser forte, mas não vai eleger por si só prefeito. Vereador talvez sim, mas prefeitos e prefeitas não. Ele tem que ter um pouco a própria musculatura eleitoral, né? O apoio externo vai ser um complemento. Sim. Eu acho que tem que ter musculatura eleitoral e precisa ter identidade de gestão. Eu acho que o eleitor, pelo menos em termos municipais, está mais qualificado a cada dia. Entende que as ações do prefeito ou da prefeita são determinantes para a sua qualidade de vida. É que é mais próximo, né? Exato. Então eu acho que é isso que importa no final das contas para o eleitor. Eu também acho. Eu acho que quando a gente recupera a eleição de 2020, onde a polarização, na minha visão, estava mais forte do que hoje, ela não foi tão determinante assim na eleição municipal. O Bolsonaro conseguiu eleger prefeito em capital nenhuma. Impressionante. Então, eu acho também que a gente está vivendo... E o PT também não fez. O PT teve um desempenho pífio. Pífio. Então, eu acho que a eleição municipal tem outra dinâmica, mas que é uma dinâmica que ajuda a influenciar na dinâmica nacional no sentido de reorganização partidária. Porque a gente sabe que os prefeitos influenciam muito na força dos deputados e das bancadas, e isso altera o jogo político para a eleição 2026. De 2026. E aí, olhando a pesquisa de identificação política, a gente tem 3 polos, não são apenas 2. Porque, basicamente, hoje tem 1/3 de pessoas que se identificam como petistas, 1/3 que se identificam como bolsonaristas e 1/3 que diz que está equidistante dos dois. Só que a dificuldade é como que você corporifica esse terceiro polo. Porque aí também tem uma salada de fruta. Tem desde o eleitor do Ciro, ao eleitor da Simone, ao cara que vota nulo. Mas o fato é que você tem uma parcela muito expressiva da sociedade brasileira que não se sente representada nem pelo polo petista, nem pelo polo bolsonarista. E eu acho que tem uma comparação interessante para a gente fazer com a situação da política chilena. A gente teve, em 2023, 2 tentativas de aprovação de novas constituições e as 2 foram negadas. Uma teve um predomínio da esquerda, outra teve um predomínio da direita. 65% de não da esquerda e teve 55% de não da direita. E é um fenômeno interessante, porque... Vê como é polarizado o negócio. Exato. Né? 10% não é nada, né? E veja, na articulação da eleição em si, a esquerda e a direita conseguiram ocupar mais espaço. Mas quando você pergunta para o cidadão, você concorda com esse projeto da esquerda ou você concorda com esse projeto da direita? A maior resposta é não concordo. Ou seja, a gente está vivendo um fenômeno muito curioso, porque você tem a maioria da população se sentindo não pertencente aos principais polos que conseguem se articular na política. Mas sabe uma coisa? Até fazendo um paralelo, durante muitos anos essa polarização foi PT e PSDB. E diziam que o PSDB abocanhava ali uma parcela da direita que estava escondida, que estava... Eu acho que hoje é um pouco isso. Quem não é
petista, quem não é bolsonarista tem vergonha de falar. Tem um fenômeno de acanhamento desse eleitorado, como tinha lá atrás de acanhamento daqueles que eram da direita. É verdade. Hoje a gente fala, a direita saiu do armário, a direita saiu do guarda-roupa, e quem entrou foram esses eleitores mais moderados, mais ponderados, mais racionais, que têm vergonha. Não sou nem isso, nem aquilo. Ou seja, a gente tem uma maioria silenciosa que importa muito politicamente. O desafio é como articular e corporificar essa maioria silenciosa que olha para a histeria da polarização posta e acha uma perda de tempo, algo que não resolve a vida, não tem paciência para tanta agressividade, mas que são cidadãos como os outros. Mas o candidato que não tem opinião própria forte de um lado ou de outro não vai perder espaço? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o cara que é de centro... Você não acha que o cara que é de centro vai olhar para esse cara, mas mesmo assim ele quer um cara de postura forte? Mas eu acho que o cara de centro pode ter postura forte. O cara de centro pode ter postura forte. A gente tem dois problemas. Primeiro, o centro foi engolido pela polarização. E, em segundo lugar, uma grande parte do eleitorado confunde centro ideológico com centrão. Fisiológico. Exato. Então o cara ficou com essa coisa de, olha, eu não posso falar que eu sou de centro porque vão achar que eu sou centrão. Então esse pessoal tá meio escondido, tá meio acanhado. Mas dá para ter postura forte de centro. Dá para o cara replicar políticas boas de esquerda e de direita ao mesmo tempo. Dá para ter responsabilidade econômica e responsabilidade social. Eu acho que tem essa dificuldade, tem a dificuldade de narrativa também. Tem a dificuldade de narrativa, acho que o PSDB viveu isso. O PSDB tinha vergonha de defender Plano Real, defender medidas do FHC, e o centro ideológico foi sumindo nesse processo. E eu acho que um aprendizado importante aí é que, por exemplo, uma das vergonhas que o PSDB tinha era de defender as privatizações. Sim. Porque tinha uma leitura muito curto-prazista. Ou seja, olhava o cenário e olhava a pesquisa e dizia, não, o povo não gosta de privatização, então eu não vou defender isso, vou botar um macacão com logo de estatal para mostrar que não vou privatizar nada. Na prática, você não ganha nenhum voto nem outro, e você perde a construção narrativa da identidade de longo prazo, que é fundamental para um campo político se consolidar. Então, eu acho que o centro precisa aprender com esses erros para não ter vergonha de defender a sua agenda, independentemente do resultado do curto prazo. Porque a identidade política para o longo prazo é algo que importa mais do que o resultado imediato. Eu acho que ele tem razão, inclusive com candidaturas. Podem não ser candidaturas vitoriosas, mas o centro precisa marcar território. Precisa ter candidato a presidente, governadora. Eu acho que isso é necessário. Eu acho também. Que é a briga que PT e PSDB tinham aqui em São Paulo, que foi a briga do PT para apoiar o Boulos. Exato. Não é um problema de ganhar a eleição. O problema é não ter o candidato para marcar espaço. Para marcar território. Perde espaço, né? A gente sabe que perde espaço. Sem dúvida. Bom, quero agradecer vocês dois, mano. Brigadão por ter vindo aí. Te acho um cara super inteligente. Acho que você tem que bater mais do Felipe Monteiro. Você bate pouco. Você deixa só o japonês batendo nele. Você deixa só o japonês batendo nele, entendeu? O Felipe é esquerda, o japonês direito, o mano é o cara de centro. Deve bater mais. Às vezes obrigado por ter vindo. Vou falar um negócio que você não gosta, mas torço pra você que o Paulinho tenha juízo e escolher você como sucessor dele na prefeitura de Santo André. Que eu sei da sua capacidade executiva, tua inteligência, sabe? Bem articulado. Tem um perfil jovem. Tem um perfil jovem. Estou torcendo para você aí em 2024, viu? Obrigado, amigo. E obrigado para você que nos acompanhou até agora no novo episódio de 2024 do podcast Política Real, junto com o Portal IG. Nos siga nas redes sociais e faça sua inscrição no nosso canal e nos prestigie igual prestigiou em 2023. Forte abraço!